Agora que a gente já organizou o nosso código, separou em diferentes arquivos, você já entendeu o que são variáveis e o que são funções, está na hora de entender um outro conceito básico em programação, que são as classes. Tá? Para explicar esse conceito, eu vou de novo usar o site dartpad.dev. Tá? Então, o que são classes em programação? São basicamente o equivalente a receitas de comida da vida real. Então, imagina uma receita de bolo, por exemplo. Você tem uma receita que define quais ingredientes ela aceita, em quais quantidades, e a ordem de execução daquela receita para que você gere um bolo. Né? E quando a pessoa executar aquela receita, né, agir, realmente pôr a mão na massa, por assim dizer, ela vai ter um bolo gerado através daquilo. Certo? Em programação é mais ou menos isso. Quando a gente escreve a nossa classe, a gente implementa a nossa classe, a gente está basicamente escrevendo a receita do bolo, entre aspas. E quando a gente for executar aquela classe, o construtor, mais especificamente, daquela classe, a gente vai gerar um objeto dela. E a gente pode gerar quantos objetos daquela classe a gente quiser. Basta executar o construtor, basta executar, entre aspas, a receita, certo? Agora, para entender quando, como e por que implementar e usar classes em programação, vamos imaginar um sistema fictício. Vamos imaginar que a gente está trabalhando em um sistema para gestão de clínica odontológica, no qual vai ter armazenado dados de pacientes. Tá? Como eu vou fazer isso? Através do que eu já te ensinei até agora, a gente pode usar variáveis. Né? Então eu vou criar uma variável do tipo string, chamada name, que vai conter o nome de um paciente. Né? Então, por exemplo, fulano. Tá? E só um parênteses aqui, é que na realidade, em um sistema real, a gente usaria bancos de dados. Tá? Como eu não expliquei nada a respeito disso ainda, né? Isso é algo mais avançado, não é algo básico, banco de dados, então a gente vai continuar usando variáveis. Tá? Então a gente criou uma variável do tipo string, chamada name, para guardar o nome do nosso primeiro paciente. Tá? Só que ele não tem só nome, né? Ele tem sobrenome também. Então vamos criar uma outra variável chamada surname, lembrando que poderia ser qualquer coisa, e atribuir, por exemplo, ciclano. Então o nome desse paciente é fulano, o sobrenome é ciclano. Só que ele não vai ter só esses dados, né? A gente precisa ter um meio de contato com ele. Né? Então, por exemplo, ele pode ter um telefone. E a gente cria uma outra variável, e o telefone dele a gente vai colocar o código de área, 9888-8888. Tá? Um telefone fictício, beleza? Então ele tem nome, sobrenome e telefone. Tá, só que esse é só um paciente, né? E a gente supõe que a gente já tem vários pacientes. Vamos supor que a gente tem um outro paciente. Como a gente faz para criar um outro paciente aqui? Ah, Matheus, cria de novo usando variáveis, né? Sim, beleza, vamos lá. Então vou criar uma outra variável do tipo string e vou chamar ela de name? Não, não posso, né? Porque dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo escopo, né, entre as chaves dessa função main, a gente não pode ter duas variáveis com nomes iguais. Né? Então, não posso ter name para uma variável e name para outra variável no mesmo escopo. Tem que ser nomes diferentes. Então, beleza, vamos dizer que a gente vai diferenciar isso pelo número. Né? Então, esse é name e esse é name 1, porque é o segundo paciente. Então, para o name 1 vai ser o paciente Marcela, que vai ter o sobrenome, então a gente vai criar uma outra variável surname, mas também não pode ser só surname. Né? Então a gente vai colocar um número também, surname 1, sobrenome dela vai ser tal. Então é Marcela tal. E a gente vai criar uma outra variável com fone, então esse também não pode ser só fone, precisa ser fone 1. E vai ter um outro telefone aqui, vai ser 999777777, por exemplo. Tá? Então aqui a gente tem dois pacientes, né? Um paciente aqui com essas variáveis e outro paciente aqui com essas outras variáveis. Só que isso é uma maneira muito precária de definir pacientes. Né? Isso aqui está só sendo definido por conta da nomenclatura que a gente usou nos nomes das nossas variáveis. Se a gente no futuro esquecer disso, ou se chegar um outro programador ou programadora para mexer nesse código, talvez ela não entenda o que a gente está querendo fazer aqui. Porque é uma regra superficial que a gente criou. Né? Não tem nada forçando que isso aconteça. Certo? Então, qual seria a maneira ideal? Seria que a gente encapsulasse essas propriedades em uma classe, realmente. Tá? Por quê? Olha só, se isso é um paciente, quais propriedades um paciente tem? Né? E não precisa saber ainda o que são propriedades, mas ó,
ele tem nome, tem sobrenome e tem telefone. Esse outro paciente tem nome, sobrenome e telefone. Percebeu a repetição? Essas são as propriedades dos nossos pacientes. Então, todo paciente vai precisar ter um nome, um sobrenome e um telefone, né? Se a gente fosse criar um terceiro paciente, um quarto, um quinto, ao infinito, todos eles teriam essa mesma estrutura, né? De nome, sobrenome e telefone. Para isso servem as classes, né? A gente estrutura esses dados para eles ficarem concentrados de uma maneira que a gente possa gerar depois mais pacientes de uma forma organizada, né? Nesse caso são pacientes, mas poderiam ser qualquer coisa, certo? Agora, como a gente cria uma classe? A gente usa a palavra-chave class, tá? Isso fora de uma função, né? A gente está fora do escopo da função, né? A gente está na parte externa desse arquivo. Digita a palavra-chave class, dá um espaço e escolhe o nome dessa classe. Diferentemente de variáveis e funções, o padrão em Dart é que a gente comece o nome de uma classe com uma letra maiúscula, tá? Então, nesse caso, a gente vai chamar essa classe de patient, porque faz sentido, né? A gente quer criar pacientes, então eu vou chamar de patient. Mas é o nome que a gente quisesse escolher, poderia ser ABC, por exemplo. Tá? Depois do nome da classe, a gente abre e fecha chaves e dá um Enter para pular a linha e organizar o código. Tá? Então, aqui a gente está definindo uma receita, entre aspas, né? Uma receita de um paciente. Quando a gente for criar um paciente, é essa a receita, certo? Só que ele ainda não contém nada, né? E o que a gente quer colocar nesse paciente? Quais propriedades a gente quer que esse paciente tenha quando essa receita for executada, né? Quando esse paciente for criado? A gente quer que tenha nome, sobrenome e telefone, certo? Então, basicamente, a gente vai copiar isso aqui e colar aqui dentro, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o que a gente fez é basicamente da mesma maneira que a gente cria variáveis, né? E propriedades são variáveis dentro de uma classe. Tá? Então, quando a gente criou variável dentro de uma classe, a gente está basicamente criando uma propriedade aqui. Tá? Existem outros nomes, a gente pode chamar de field também, tem algumas especificidades em relação às regras de como devem ser chamados em relação ao código que está sendo criado, mas eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto para não confundir a sua cabeça. Tá? Vamos sempre chamar de propriedade. Então, o que a gente criou aqui foram propriedades. A propriedade name, a propriedade surname e a propriedade phone. Só que a gente atribuiu valor já a essas propriedades quando a gente colou esse código aqui. Elas já têm algum valor. Não é o que a gente quer, né? A gente quer que quando esse paciente seja criado, esses valores sejam variáveis mesmo, né? Então, se a gente cria um paciente que seja fulano, ciclano com esse telefone, ele vai precisar ter esses dados, realmente. Só que quando a gente está criando Marcela tal com esse telefone, esses dados estão errados, certo? Então, é variável. Então, a gente não quer atribuir isso aqui. A gente vai apagar, ok? Vai deixar só a propriedade, certo? E isso é a mesma coisa que variáveis, né? Quando eu falei sobre variáveis, a gente sempre começou criando uma variável com um valor. Mas é possível criar uma variável sem nenhum valor inicial. Tá? Então, por exemplo, se eu criar aqui uma variável do tipo int, chamada age, idade, e não atribuir valor nenhum, simplesmente colocar um ponto e vírgula aqui, ela foi criada. A única coisa é que ela não contém valor nenhum. Tá? E quando uma variável não contém nenhum valor, que a gente tem atribuído, pelo menos, ela começa com um valor escondido chamado null. Tá? Então, se a gente der um print nessa variável age, para escrever o conteúdo dela, o valor dela aqui no console, você vai ver que vai ser escrito null. Eu vou executar para você ver isso acontecendo. Olha só, null. Tá? Isso significa o quê? Que essa variável não tem valor nenhum, porque a gente só criou ela e não atribuiu nada. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tá? Se a gente executar essa classe patient para criar um paciente, essas variáveis, essas propriedades aqui, têm valores nulo. Ok? Então, valor nenhum, basicamente. Beleza? Agora, como eu disse, deixa eu executar de novo só para limpar o console. Beleza. Agora, como eu disse, isso aqui é só a implementação da nossa classe. É como se a gente tivesse escrito a nossa receita de bolo. Mas ninguém está executando essa receita, só para deixar isso claro. Tá? E como a gente executa essa receita, então? Como a gente cria um paciente?
Em algum lugar do código, vamos fazer dentro da função main, aqui dentro, a gente chama a classe pelo nome, patient, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula para finalizar a linha. Isso está executando a nossa classe e criando um objeto patient. Tá? Só que a gente está jogando ele fora, que ele não está sendo guardado em lugar nenhum. Né? Se a gente tiver outros códigos aqui para baixo, esse patient simplesmente existe somente nessa linha. O que a gente pode fazer é guardar ele em uma variável, né? Guardar ele em uma caixa, né? Entre aspas. E como a gente cria uma variável? Primeiro vamos criar daquela outra maneira, chamando a palavra-chave var e chamando essa variável de patient também. Sinal de igual para atribuir um valor e atribui o quê? Atribui o objeto gerado pela classe patient. E lembrando, né, esse nome poderia ser qualquer coisa, tá? Eu só escolhi patient porque faz sentido, mas poderia ser ABC, por exemplo. Vou deixar aqui só de exemplo por enquanto, tá? Então, para essa variável ABC, eu estou atribuindo um valor de um objeto gerado pela classe patient, tá? E patient, quando a gente cria uma classe, tanto de patient quanto de qualquer outra coisa, a gente disponibiliza um data type também. Então, essa variável aqui, a gente pode, ao invés da variável, atribuir o data type patient, exatamente. Ok? Então, quando a gente cria uma classe, ela passa a ser também um data type. Quando a gente executa o construtor dessa classe através do nome da classe, seguida por abre e fecha parênteses, aí a gente criou um objeto dessa classe. Imagina como se fosse realmente, no caso da receita, estivesse realmente produzindo aquele bolo, né? Então aqui a gente produziu um bolo e guardou na variável ABC. Tá? Agora eu vou mudar essa variável para patient. Ok? Só que tem um problema, né? A gente está criando esse patient com essas propriedades nulas. Ok? Como a gente faz para criar um paciente de modo que ele já receba essas propriedades com o nome, sobrenome e telefone específico de cada um? Através do construtor realmente. Tá? E toda classe em Dart, quando a gente define ela, recebe um construtor padrão. Tá? Um construtor padrão vazio. E o que é um construtor em uma classe, Matheus? É basicamente uma função. Tá? A gente já viu função antes, então é basicamente uma função. Só que ao invés do padrão de funções que a gente tem, de escrever o tipo de retorno, por exemplo, void, seguida por um nome da função, por exemplo, ABC ou qualquer coisa, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, em questão de construtor de uma classe, a gente substitui aqui, exclui o tipo de retorno, tá? Não tem tipo de retorno, e o nome da função é basicamente o nome da classe, patient, nesse caso. Okay? Então isso aqui é um construtor, mas é um construtor vazio. E é a mesma coisa que simplesmente não escrever isso aqui, porque ele já vem implementado por padrão. Por isso a gente consegue fazer isso. Tá? Então imagina, toda vez que existe uma classe sendo executada assim, com um construtor vazio, sem passar nada entre os parênteses, é porque esse construtor vazio existe aqui escondido. Tá? Só que no nosso caso, a gente quer passar parâmetros direto para esse paciente. A gente quer já definir o nome, o sobrenome e o telefone. Isso funciona da mesma maneira que funciona nas funções. Lembra de como funcionavam as funções? A gente define os parâmetros entre os parênteses dessa função. Certo? Da mesma maneira, a gente pode definir aqui. Então, a gente vai, se a gente quer passar nome, sobrenome e telefone, vamos lá, vamos definir que a gente vai passar um data type string como parâmetro, chamado o quê? Pode ser chamado name, pode ser A, pode ser B, C, tanto faz. Vamos chamar de A por enquanto, para eu não gerar uma dúvida ainda. Um segundo parâmetro seria o surname. Então, vamos atribuir um novo parâmetro de tipo string, chamar de B, e um outro parâmetro de tipo string chamado C para determinar o telefone, certo? Agora, a gente quer que A seja o nome, B seja o sobrenome e C seja o telefone. Agora, então, a gente só tem que atribuir para essas variáveis, né, para essas propriedades da classe, name, surname e phone, os valores que serão recebidos dentro dos parâmetros do construtor da classe patient, certo? Então, para name,
a gente vai atribuir o valor de A. Para surname, a gente vai atribuir o valor de B. E para phone, a gente vai atribuir o valor de C. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente for criar um paciente, usar o construtor dessa classe, aquele construtor vazio já não existe mais. A gente precisa passar parâmetros, porque a gente criou um novo construtor aqui que exige 3 parâmetros. O parâmetro A do tipo string, B do tipo string e C do tipo string. Por isso a gente tem esse erro aqui, ó. Esperados 3 argumentos posicionais, mas encontrou 0. Tá? Então a gente tem que passar esses 3 parâmetros. Então se a gente quer criar esse primeiro paciente chamado fulano, com sobrenome ciclano e esse número, a gente vai passar posicionalmente para ele. Tá? Então, se o primeiro parâmetro é o A, vai ser atribuído para o nome, a gente vai ter que pegar o fulano, a string fulano, e passar como primeiro parâmetro. Separa por vírgula. O segundo parâmetro, que é o B, vai ser atribuído para surname, que é o sobrenome. Então, vamos lá pegar o sobrenome, copiar ele e colar aqui como segundo parâmetro do construtor. Separa por vírgula de novo. E o terceiro parâmetro é o C, que vai ser atribuído para a propriedade phone, que é essa aqui, né, que é o telefone da pessoa. Então, vamos copiar o telefone aqui de cima, essa string, e colar aqui no terceiro parâmetro, certo? Agora não tem mais erro. Beleza, então a gente criou um paciente que tem nome fulano, sobrenome ciclano e telefone, esse telefone aqui. Beleza? Agora, por que eu usei A, B e C? Porque é o seguinte, a gente poderia usar name, surname e phone, que seria mais adequado, né? Faz mais sentido ao invés de chamar A, B e C. Só que tem um problema, ó. Eu vou ter que substituir aqui também, tá? Então vai ser name, surname e phone, ok? Mas tem um problema. É um problema de escopo, tá? Que você precisa entender. O que acontece? Dentro do escopo dessa função, né, que é o construtor da classe, existem parâmetros chamados name, surname e phone. Mas dentro do escopo da classe patient, também existem variáveis que são propriedades chamadas name, surname e phone. Então elas colidem, tá? E como esse escopo do construtor patient está dentro do escopo da classe patient, a gente tem acesso a essas propriedades de mesmo nome aqui, tá? Então elas colidem. Name da propriedade patient colide com o name do parâmetro do construtor. Surname da propriedade patient também colide com o surname do parâmetro do construtor. E a mesma coisa para phone, tá? Então o que a gente está fazendo aqui, ó, é pegando name e atribuindo name. Só que ele não consegue determinar aqui, a gente quer pegar o name da classe e atribuir o valor de name parâmetro. O que ele faz aqui é pegar a variável chamada name do escopo mais interno, que é do construtor. Então ele está basicamente pegando esse parâmetro name aqui e atribuindo o valor do mesmo parâmetro name. Então, a propriedade name não está sendo alterada, assim como o surname e phone também não estão sendo alterados. A gente teria que diferenciar isso. Como a gente faz para diferenciar o que é o parâmetro e o que é a propriedade da classe quando ambas têm o mesmo nome dentro de uma classe? A gente precisa usar a palavra-chave this, isso, seguida por ponto, e aí sim o nome da propriedade. Tanto é que você vê já que o próprio site já autocompleta para a gente algumas possibilidades aqui. E você vê que uma delas é name, ó, certo? Então, esse this se refere à classe patient. Então, quando a gente coloca this ponto, a gente está acessando a propriedade name da classe patient, ok? Se dentro desse escopo a gente não coloca a palavra this seguida por ponto para acessar a propriedade dessa classe, a gente está simplesmente pegando o nome do parâmetro, ok? Devido à colisão de nomes, beleza? Então, a mesma coisa a gente precisa fazer para surname e para phone. Então, o que a gente está fazendo é atribuindo a propriedade name, que é da classe patient, o valor do parâmetro name. Atribuindo a propriedade surname da classe patient, então essa aqui,
o valor do parâmetro surname do construtor. E a mesma coisa para phone. Tá? Isso funciona? Funciona certinho, corretamente. Mas existe uma maneira de simplificar isso mais ainda. Tá? A gente não tem que escrever todo esse código aqui dentro do escopo do construtor. Então a gente pode simplesmente deletar tudo isso e substituir isso tudo por this ponto seguida pelo nome da propriedade. Tá? Então this.name já vai atribuir direto o parâmetro passado para o construtor para a propriedade da classe, diretamente. Tá? Mesma coisa agora para o surname. Então ao invés de string aqui a gente vai deletar e escrever this.surname. E mesma coisa para phone. Tá? Então a gente vai this.phone. E aí agora a gente precisa colocar ponto e vírgula, porque ele não tem mais um corpo, né? A gente não está mais abrindo e fechando as chaves, ok? Então, esse construtor é a mesma coisa do que os outros construtores que a gente tinha escrito anteriormente, só que ele é bem mais simplificado em questão de quantidade de código, né? Então, o que isso faz é, quando a gente está executando aqui essa função, o construtor da classe patient, na verdade, e passando fulano para o primeiro parâmetro, basicamente ele vai vir para cá, e daqui ele vai ser colocado na propriedade name. O ciclano vai vir para cá, para surname, e já vai ser colocado para a propriedade surname da classe. E o telefone é a mesma coisa, vai ser passado para cá e vai ser diretamente colocado na propriedade phone, certo? Durante a execução do programa, é claro. E a gente só pode criar um paciente? Não, lembra que eu disse que é como uma receita de bolo na vida real, ou uma receita de qualquer comida na vida real? A gente pode criar outros patients e pode criar quantos patients a gente quiser, quantos pacientes a gente quiser. Então vamos criar uma outra variável aqui chamada patient, com o nome patient1, por exemplo, só para diferenciar aqui realmente o nome da variável, e vai ser igual a patient, de novo, acessando o construtor. E aí a gente precisa passar esses 3 parâmetros do construtor. Então a gente vai criar agora a Marcela. Tá? Então o nome vai ser Marcela, o sobrenome vai ser tal, e o telefone vai ser esse aqui. Beleza? E agora a gente já pode deletar todas essas variáveis aqui, porque a gente concentrou toda essa informação nessas 2 variáveis únicas aqui, chamada patient e patient1, que respeitam e possuem essas propriedades name, surname e phone, e que organizam esses dados de maneira mais coerente, certo? Mais uma coisa que você precisa entender agora é que além dos parâmetros posicionais, como a gente está fazendo aqui, existem parâmetros nomeados. Tá? Nos parâmetros posicionais, você lembra, né? A gente passa pela posição. Então, o primeiro parâmetro vai ser atribuído para a primeira posição de parâmetro na definição da função. Né? Nesse caso, é o construtor. Okay? O segundo vai vir para o segundo e o terceiro vai vir para o terceiro, posicionalmente. Certo? Mas a gente pode usar através de nome. Tá? Então, parâmetros nomeados ao invés de posicionais. E como a gente faz isso? Entre os parênteses aqui, né, da função, nesse caso do construtor, a gente encapsula esses parâmetros entre chaves. Então, abre chaves e fecha chaves no final. Então, agora, todos esses parâmetros aqui são parâmetros nomeados. Tá? A gente não consegue mais atribuir esses parâmetros através da posição deles. Tanto é que a gente tem erro aqui. Ó. Muitos argumentos posicionais, 0 esperados, mais 3 encontrados. Por quê? Agora a gente não quer passar por posição, a gente quer passar pelo nome. Como assim, Matheus? Justamente pelo nome de cada um dos parâmetros. Então, se a gente quer que fulano seja atribuído ao name, a gente vai escrever aqui na frente de fulano o nome do parâmetro, name, seguido por 2 pontos, e aí fulano. Ciclano vai ser o surname, então a gente vai escrever surname, 2 pontos. E o telefone, phone, 2 pontos, ok? Deixa eu ver se eu consigo puxar isso para cá. A mesma coisa para baixo, né? Para Marcela tal. Name, 2 pontos, Marcela. Surname, 2 pontos, tal. E phone, 2 pontos, o número de telefone. Ok? Mas por que isso? Porque agora a gente pode alterar a posição dos argumentos, porque eles são nomeados. Então eu posso primeiro definir o surname e depois definir o name, por exemplo. Então, tanto faz, né? Porque eles são nomeados agora, ok? E por que eu estou explicando isso?
Porque em Flutter a gente vê muito isso. Tá? Vamos voltar lá para o nosso projeto no Android Studio. Você vê, por exemplo, nesse widget aqui, o Material App, ele tem uma propriedade chamada Home, para a qual a gente está passando o nosso widget, o widget que a gente criou, que é o Homepage. Então, é justamente o que a gente está fazendo ali na classe. Tá? A Material App é uma classe. Se eu deixo o mouse em cima dele, seguro Ctrl e aperto B, ele pula para a implementação dessa classe, ou desse código, lá no código do Flutter. E você vê aqui, ó, Class Material App. Tá? Então, esse Material App é uma classe, ok? E Home, que é isso aqui, é uma propriedade dessa classe. Olha só, Material App está aqui, né, tá abrindo chaves, tem um monte de coisa escrita, ignora um pouco isso por enquanto. Né, eu não expliquei o que é o Extends e tudo mais, não se preocupa com isso, mas foca aqui, ó, classe Material App, abre chaves. Então, tudo que tiver aqui dentro é a implementação dessa classe. Aqui a gente tem o construtor, olha só, está chamando pelo nome, Material App, tá? Tem uma palavra-chave antes, ignora por enquanto também, mas está criando um construtor. E dentro desse construtor, olha só, abriu o parênteses e fechou o parênteses aqui embaixo. Então, tudo que está dentro desses parênteses aqui são os parâmetros do construtor da classe Material App. E olha aqui o home, aqui, this.home. Então, home é uma propriedade do Material App, certo? E é o que a gente está usando aqui, ok? Então, olha só, por isso que é importante você entender o conceito de classes. Né? Flutter está cheio desse conceito aplicado nos widgets. Os widgets do Flutter nada mais são do que classes, que fazem parte do conceito básico de programação. Beleza?